Olá, meu nome é Amanda, sou aqui do Instituto Velho Amigo e hoje estamos começando mais um café virtual com as temáticas de Outubro Rosa e Novembro Azul. Convido aqui para estar conosco a doutora Lucy Moraes. Olá, Olá, doutora. Amanda. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, a gente hoje vai falar sobre o câncer de mama e o câncer de próstata, tá, né? Isso, O que a gente chama no nosso dia a dia o Outubro Rosa e o Novembro Azul. isso. Eu vou apresentar aqui os slides da professora, ou da doutora, desculpa. A doutora pode continuar. Então, vamos lá. Vamos começar vai falar agora sobre o câncer de mama, né, para o Instituto Velho Amigo, né? Vamos lá para o próximo. Então, o que que é o câncer de mama, né? O câncer de mama é um tumor maligno formado pelo desenvolvimento de células de forma desordenada, que acabam criando um nódulo, né? Quer dizer, as células, elas saem do processo normal dela e com isso forma-se um nódulo, né? O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres no mundo, e isso por isso que existe uma ação, inclusive, não só no Brasil, como a nível mundial, junto à Organização Mundial da Saúde. Podemos ir para o próximo. A gente tem os dois tipos de tumores, os invasivos e os não invasivos, né? O tumor invasivo é aquele que está contido dentro de algum ponto dentro da mama, né? Sem que ele se espalhe para outros órgãos. Já o invasivo é aquele que se espalha, né? Quando se rompe a barreira, a membrana das células cancerosas e acabam indo para outros órgãos do organismo. Próximo. A gente acaba fazendo uma avaliação geneticamente falando, né, das células cancerígenas através dos receptores hormonais. Então, aproximadamente 65 a 70% dos cânceres de mama têm esses receptores. Agora, nem sempre vai virar um câncer, quer dizer, a gente tem um receptor em função do metabolismo de hormônio, né? Mas não significa que a gente vai desenvolver a doença, tá? Então, os principais tipos de receptores é o estrógeno, né? A progesterona e o HER2. Podemos ir para o próximo. Esse tipo histológico, né, de esses tipos e os subtipos, é, é quando vão dizer se o paciente vai poder desenvolver a doença ou não. Só que isso a gente só consegue descobrir através de testes genéticos, tá? Vamos para o próximo. Bom, os tipos são o carcinoma, o adenocarcinoma, o carcinoma in situ, o carcinoma invasivo e a doença de Paget. Então, o câncer de mama ele tem esses 5 subtipos. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre qual é um, qual é a outro, porque eu acho que não cabe o assunto aqui. É muito técnico, tá? Mas eu acho que é importante as pessoas saberem, porque isso aqui tem muito a ver com o estadiamento da doença. Quando a gente faz a mamografia e vem lá um determinado BIRADS, né? E aí, a partir de BIRADS 3, que a gente precisa fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, para a gente tentar descobrir qual é o tipo que a paciente pode, ou o paciente pode desenvolver. Vamos lá, para o próximo, né? Então, quando a gente vai fazer o estadiamento, quando a paciente fez a mamografia,
veio o tipo BIRADS 3, a gente já tem que fazer esse estadiamento da doença, né? Por quê? Porque isso aqui vai dizer a gravidade, o estadiamento ele vai dizer a gravidade da doença e o tratamento, o tipo de tratamento que a gente vai precisar conduzir com os pacientes, tá bom? Na região mamária, especificamente nas mulheres, é uma região onde a gente tem muito linfonodo, né? O sistema linfático, ele exerce uma função de proteção. Principalmente as mulheres que amamentam, né? Ele junto de uma biópsia, a gente tem que avaliar também a questão dos linfonodos, né? Então, a gente tem aí 4 estágios. Estágio 1, que não acomete o linfonodo sentinela. O estágio 2, ele já acomete o linfonodo sentinela, que é como se fosse o linfonodo principal da região, né? E vocês podem observar que no estágio 3, no estágio 4, já acomete um maior número de linfonodos. E nesses estágios, a gente normalmente tem que fazer toda a retirada da mama, né? A mastectomia, que a gente chama tecnicamente falando. Próximo. Bom, quais são os sinais e sintomas que nós devemos estar atentos, né? Então, o primeiro e mais importante é quando a mama ela está assim vermelha ou ela está inchada. Indo um pouquinho mais além, alguns formatos, o formato anatômico da mama muda. No próximo slide, a gente vai até mostrar alguns modelos de tipos, né? Alguns tipos de formatos. Muito importante a questão da secreção. Se tiver saindo uma secreção escura, isso é mau sinal, tá? Uma secreção saindo pelo mamilo, né? Outro mau sinal é uma pele enrugada, aquela pele de laranja, né? De casca de laranja. Também é um sinal que faz a gente buscar uma investigação mais profunda, tá certo? Os nódulos na axila, eles também são preocupantes e muitas vezes a gente recebe pacientes quase que diariamente no pronto-socorro que fazem a depilação com gilete ou com cera e a gente tem que avaliar esse paciente se ele está com alguma infecção, né, por conta desse processo de depilação, ou se é um nódulo na axila, porque quando a gente faz o exame na mama, a gente também tem que investigar a axila, tá bom? Vamos para o próximo? Então, aqui estão os formatos, né, das mamas que podem aparecer. Muitos, vocês observam que tem um cenário de casca de laranja, né? É muito comum, inclusive. Tem outros cenários, eu não estou enxergando aqui, vou colocar aqui, ó, pele de laranja, assimetria, né? Quando tem uma mama maior ou menor que a outra, quando tem um afundamento de mamilo, então, quando tem um endurecimento que não é anormal, quando tem algum tipo de erosão na axila. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, tá bom? Que são sinais de gravidade que merecem ser observados. Vamos para o próximo slide. Fatores de risco. Quais são os fatores de risco para se desenvolver câncer de mama? Bom, é mais comum no sexo feminino, mas também pode acontecer no sexo masculino. A idade acima de 50 anos, quando ela está entrando ali na faixa da menopausa ou da perimenopausa, né? Quando tem histórico familiar, e quando a gente fala histórico familiar, a gente está falando de primeiro grau, né? Então, é a mãe ou os irmãos ou as irmãs, tá? Aquela paciente que não tem filhos, ela tem sim um fator de risco para desenvolver câncer de mama.
Quando a gravidez acontece, a primeira gravidez acontece após os 30 anos, também é um fator de risco. Quando há um uso de hormônios externos, isso, obrigada. Quando a gente tem um consumo, quando a paciente tem um alto consumo de álcool, tá? E uma coisa que eu gosto, um fator de risco que eu considero muito importante é a obesidade, que é muito comum hoje na nossa população, tá? Então, a obesidade, ela precisa ser tratada também para se evitar não só as doenças cardiovasculares, mas também o câncer de mama, tá bom? E outro fator importante é quando existe uma menopausa, uma menstruação precoce e uma menopausa tardia. Então, esses são todos os fatores de risco para o câncer de mama. Vamos para o próximo. Bem, como é feito o diagnóstico, né? O primeiro exame de escolha para fazer o diagnóstico ou para fazer o acompanhamento, né, do câncer de mama é a mamografia. Então, o Ministério da Saúde recomenda que se comece a fazer a mamografia a partir dos 50 anos, tá? A Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, ela recomenda iniciar a mamografia a partir dos 40 anos. Então, você vai fazer a mamografia, e essa mamografia vai ter um resultado, BIRAD 0, vai de 0 a 5. A depender desse diagnóstico, desse resultado da mamografia, a gente vai encaminhar para os próximos passos, passando pela ressonância magnética, pela ecografia, pelo ultrassom de mama e até mesmo pela biópsia, tá bom? Vamos lá agora. Bom, o tratamento. Claro, eu já falei isso anteriormente, não? Então, a partir do estadiamento da doença, então você faz a mamografia, aí deu lá BIRADS 3, por exemplo. Então, a gente vai ter que tem um passo que a gente tem que cumprir aí. Então, a gente vai repetir a mamografia em 6 meses. Aí, se confirmar, né, que está lá aquele nódulo e tal, a gente vai ter que fazer, por exemplo, uma biópsia. É uma biópsia feita com uma agulha fina, e a gente coleta, então, os exames o material genético daqueles nódulos, e ele vai para o laboratório para a gente entender qual é o tipo histológico. Identificou-se o tipo histológico, então aí a gente vai passar a tratar, a planejar o tratamento. Então, cada tipo histológico vai ter uma demanda de tratamento, que pode ser quimioterapia, que pode ser hormonioterapia, que pode ser a imunoterapia e pode ser também junto a cirurgia, né, a mastectomia. Vamos para o próximo. Quais são as complicações, né, as possíveis complicações para o câncer de mama? Então, a primeira e mais importante é a metástase, né? Então, pode haver, o câncer pode migrar para outro órgão e normalmente ele migra para os pulmões ou para o fígado, tá? Então, precisa ser feito aí um acompanhamento, né? Porque depois de 5 anos de acompanhamento, o paciente normalmente tem a alta, né? Mas mesmo assim ele pode voltar. Então, a gente precisa ter bastante controle sobre isso, tá? Existem os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia, né? Existem as infecções, porque os tratamentos, eles mexem muito com o nosso sistema imune. O nosso sistema imune fica muito fraco. E com isso a gente fica mais suscetível a infecções. Então, aqui é um ponto importante. E claro, para nós mulheres, né? Todas as alterações psicológicas em função da mastectomia e muitas vezes também
da perda de cabelo, tá bom? Vamos para o próximo? A prevenção. Então, o que a gente pode fazer para prevenir? Principalmente mantermos hábitos saudáveis, né? E mantermos, sempre fazer um check-up na nossa mama. Como? Fazendo o autoexame. Então, esse autoexame ele deve ser feito pelo menos uma semana após o término do período menstrual, de forma que a gente fazendo esse exame físico em nós mesmas, o autoexame, a gente vai evidenciar um nódulo. Apareceu esse nódulo, precisa fazer a mamografia, tá bom? Tem que ir no médico, agendar e organizar essa investigação, tá bom? Então, a partir dos 40 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é o momento que a gente deve começar a fazer a primeira mamografia e anualmente, tá bom? Próximo. Aqui tem uma explicação do autoexame, isso depois a gente vai explicar, a gente vai deixar isso na imagem, né, como na apresentação para vocês, tá bom? E aqui a recomendação do Ministério da Saúde, que é fazer a mamografia entre os 50 e os 69 anos a cada 2 anos. Então, esse é o pacote do SUS, tá bom? Vamos para o próximo. Nós organizamos algumas perguntas, né? Bom, eu vou fazer as perguntas e vou responder, tá bom? Assim a gente mantém o fluxo aqui. Um minutinho que eu vou abrir o arquivo. A primeira pergunta sobre mitos, né? É fato ou é mito? Câncer de mama sempre aparece como um caroço? Não. O câncer de mama não aparece sempre como um caroço, isso é um mito. Embora o caroço seja uma forma muito comum, o câncer também pode se manifestar de outras formas, como microcalcificações, onde a gente vê na mamografia, tá? Ele pode também aparecer com uma inversão, uma retração de mamilo ou uma secreção. Então, por isso que é importante a gente manter sempre o olho aberto em relação às nossas mamas, tá bom? A outra pergunta é: todo caroço na mama é um câncer? Não, nem todo caroço na mama é um câncer. A maioria é benigna. Há cistos, né? Ou fibroadenomas. No entanto, qualquer caroço na mama deve ser avaliado por um médico, porque é fundamental investigar e descartar a possibilidade de câncer, que pode ser diagnosticado com mais chances de cura quanto mais cedo for detectado, tá certo? Oi, professora. A outra Oi, doutora. pergunta é: antitranspirantes e desodorantes favorecem o câncer de mama? Não, não existe nenhuma evidência científica que comprove a relação entre o uso de desodorantes ou antitranspirantes e o câncer de mama. A ideia de que esses produtos aumentam o risco da doença é considerada um mito pelas agências de saúde e especialistas, tá bom? A quarta pergunta é: apenas mulheres com câncer de mama na família podem ter a doença? Não, não existe nenhuma evidência científica que apenas mulheres com histórico de câncer de mama não podem ter a doença e homens, porque homens também podem ter o câncer de mama, tá? Mesmo sem histórico familiar. Então, o histórico familiar é apenas um dos muitos fatores de risco. E a maioria dos casos de câncer de mama não é hereditária, é muito por estilo de vida. A quinta pergunta é: a biópsia do câncer de mama pode causar metástase? Não.
A biópsia do câncer de mama não causa metástase. A metástase é um processo do próprio câncer, que ocorre quando células do tumor se espalham para outras partes do corpo de forma independente do procedimento, tá? Embora exista um medo comum de que a biópsia possa espalhar o câncer, esse risco é considerado mínimo por conta das técnicas modernas, tá bom? Próxima pergunta é: sutiã apertado pode causar câncer de mama? Não, também não há evidências científicas que comprovem que sutiãs apertados causem câncer de mama. A ideia de que o uso de sutiãs apertados ou com aro podem aumentar o risco é um mito. O uso inadequado pode causar desconforto ou dor, sim, mas não tem nenhuma relação com o risco de câncer de mama. Em relação ao autoexame, o autoexame dispensa a mamografia? Não, o autoexame não dispensa a mamografia. Enquanto o autoexame é uma ferramenta importante para a mulher conhecer seu corpo e identificar alterações, a mamografia é um exame de imagem capaz de detectar lesões muito pequenas, incluindo as pré-malignas, que podem ser imperceptíveis ao toque. Então, o exame de imagem, a mamografia precisa ser feito, tá bom? Mulheres com seios pequenos não têm câncer de mama? Não, isso é um mito. O tamanho dos seios não afeta o risco de desenvolver câncer de mama, pois todas as mulheres com tecido mamário têm o mesmo risco. É independente do tamanho. O fator determinante é a presença de tecido mamário, não o volume ou o tamanho do seio. Em relação às próteses de silicone, elas favorecem o desenvolvimento do câncer de mama? Não, as próteses de mama não favorecem o desenvolvimento do câncer de mama, mesmo sendo um mito comum. No entanto, próteses de silicone podem dificultar o diagnóstico precoce do câncer mamário, pois podem atrapalhar a visualização do tecido mamário em exames de imagem como a mamografia e o ultrassom. Além disso, existe uma associação muito rara entre próteses de silicone e um tipo de câncer não mamário, o linfoma anaplásico de grandes células, tá bom? E a última pergunta é: próteses de silicone atrapalham o diagnóstico do câncer de mama, piorando o tratamento? Sim, próteses de silicone podem dificultar a visualização do tecido mamário em exames de imagem, como a mamografia, mas não impedem o diagnóstico. É fundamental que a paciente informe ao técnico que possui a prótese para que ele utilize técnicas adequadas, como deslocar a prótese para visualizar o máximo de tecido mamário possível e realizar as incidências adicionais e necessárias, tá bom? Quando há dúvidas no resultado, são feitos exames complementares, como o ultrassom ou a ressonância para ajudar a fazer o diagnóstico, tá bom? Então, a gente encerra aqui as informações a respeito do Outubro Rosa. Agora vamos para a apresentação sobre o Novembro Azul, tá bom? Amanda, você pode projetar, por favor? Então, pode ir para o próximo slide. O que é o câncer, né? O INCA, ele que é o Instituto Nacional Brasileiro, né, para câncer, ele dá uma definição que é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células, né? É isso que faz com que seja maligno, né? E quando eles invadem outros tecidos e órgãos, é isso que a gente chama de metástase, ok?
Pode ir para o próximo. Aqui é uma foto do que é o crescimento desordenado. Então, a gente tem aqui no cenário 1 as caixinhas, né, os tijolinhos representando as células normais. Dentro dessas células existem todo um metabolismo em relação à divisão celular, né? E quando a gente vai ali para o processo número 3, é onde a célula que ela está mutada, ela, ela sofre uma mutação genética, e isso é realmente muito ligado ao estilo de vida. Por isso que lá na primeira apresentação eu falei da obesidade, né? Então, essa reprodução celular, ela começa a perder o controle, ela começa a se reproduzir numa velocidade, numa quantidade que não é comum, não é o melhor para o corpo, tá bom? Vamos para o próximo. E aí, o que pode causar o câncer, né? O câncer, eles têm várias causas, né? Que a gente chama de causas externas e causas internas ao organismo, né? Essas causas externas, elas estão muito relacionadas ao meio ambiente, aos hábitos e costumes, né? Da nossa cultura. As causas internas, elas são, na maioria das vezes, geneticamente pré-determinadas. Então, isso vem da hereditariedade, tá bom? Vamos para o próximo. Em relação ao câncer de próstata, a gente pode observar que a próstata é um órgão que está muito junto ali da região peniana, da bexiga, e do ânus do homem, né? Então, ela tem que ter um tamanho, e a partir de uma certa idade, os pacientes precisam acompanhar eh, essa questão da próstata. Por quê? Ela começa a ficar um pouco aumentada. E esse aumento de próstata causa uma, um impacto no ureter. Então, o primeiro sinal que o homem tem de que ele está que ele pode estar com uma hiperplasia prostática benigna ou até mesmo um câncer, é o jato da urina. O jato da urina do homem, ele diminui, ele vai ao banheiro e não consegue esvaziar a bexiga. Ele sai do banheiro depois de fazer xixi, ele tem a sensação de que ele ainda tem urina lá na bexiga, tá? Por quê? Porque realmente essa hiperplasia, ela aumenta e faz uma pressão no ureter. E aí a bexiga não fica toda vazia, tá bom? Vamos lá para a próxima. E aqui, como eu disse, né, ela fica num pavimento pélvico ali, bem na entrada do canal da uretra, né? E isso pode dificultar. Se ela tiver aumentada, ela realmente dificulta o ato de fazer xixi para o homem, tá bom? Próximo. Então, o papel da próstata é ela fazer uma lubrificação para o esperma, né, para a produção de espermatozoide, né? Esse líquido que é produzido ele facilita o fluido prostático para que a gente tenha então a formação dos espermatozoides, mas principalmente para que eles circulem, que eles possam circular, tá bom? Vamos para a próxima. Então, a gente tem aqui o primeiro caso e muito comum, né, é a hiperplasia benigna da próstata. Essa hiperplasia, como eu já disse, ela tem muito a ver com o aumento do tamanho da célula, ou seja, o paciente, a reprodução das células, elas estão aumentadas, então ela aumenta de tamanho. A próstata aumenta de tamanho, o que acontece? Pressiona lá o ureter e a bexiga não se esvazia, tá bom?
Vamos para a próxima? E a gente tem a prostatite, que é a inflamação da próstata. Isso também pode ser comum, tá bom? Isso causa um grande desconforto no homem. Ele sente bastante dor, um incômodo bem forte, tá bom? Vamos para a próxima. E finalmente a gente pode ter o câncer de próstata, tá? E aí, eh, dificilmente, né, ele é benigno, aí tende a ser maligno já. Mas é muito raro, tá? Por quê? Porque normalmente quando tem uma diminuição do jato da urina, o homem já nos procura, o homem tende a procurar os médicos quando ele fala assim: "Olha, eu não estou conseguindo fazer xixi normalmente", ou até mesmo ele pode desenvolver uma infecção urinária, coisa que raramente acontece. Então, quando chega um paciente no consultório referindo ardência, coceira, a gente já vem à nossa cabeça o quê? Olha, esse paciente deve estar com hiperplasia benigna de próstata. Então, a gente vai pedir os exames para fazer a investigação, tá bom? A gente não pensa assim em câncer de próstata. Opa, voltou, deu uma estabilidade aqui. Podemos ir para o próximo? Bom, o câncer de próstata, no Brasil, né, e no mundo, ele tem quase uma ele é quase uma bate com o câncer de mama, né, das mulheres, né. Essa é uma estatística já, bem antiga, para vocês entenderem que isso já é muito acompanhado há muitos anos. Então, a gente tem casos novos, né, de homens e mulheres com homens com câncer de mama, aumentando aí a cada ano, tá certo? Então, por isso que a gente fala, o estilo de vida é muito importante. Manter-se no peso é muito importante para a nossa saúde, tá bom? Vamos para o próximo. Bom, como é que a gente faz o diagnóstico de hiperplasia benigna de próstata, ou então de prostatite, ou então mesmo de câncer de próstata? O primeiro exame é o PSA, é um exame de sangue que a gente pede, né? E o segundo é a ultrassonografia de próstata. Eh, Quando a gente inicia o tratamento, né, para hiperplasia e ainda assim os sintomas não melhoram, aí a gente vai pedir uma ultrassonografia, eh, de vias urinárias, né, dos rins, da uretra, da próstata. Por quê? Porque a gente precisa investigar com imagens, o tamanho, né, da, da próstata, tá bom? Em determinadas situações, a gente vai ter que pedir uma biópsia, sim. Vamos para o próximo. E o tratamento para o câncer de próstata é como o tratamento do câncer de mama. É feita uma cirurgia, a gente vai fazer o estadiamento, a gente tem que saber estadiar para saber eh, qual é a célula, qual é o subtipo, né, de câncer de próstata, para a gente então, através do subtipo, a gente fazer o planejamento do tratamento. Se vai ser cirúrgico, se vai ser só radioterapia e quimioterapia, ou se vai ter cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Então, aí é preciso fazer o estadiamento com a biópsia em mãos, né? Para a gente fazer o planejamento do tratamento, tá bom? A boa notícia é que o tratamento para o câncer de próstata, ele é muito bom, é muito bom. A cura é muito alta, tá? Acho que essa é uma grande informação. Próximo. Quais são as complicações do tratamento
para o câncer de mama, né? É a impotência, né? O paciente ele se cura da doença, né? Mas infelizmente ele está sobre o risco de ficar impotente, tá bom? Vamos para o próximo. E se o tratamento der errado, o maior risco é justamente isso, a impotência, tá certo? Vamos para o próximo. E se não tratar, a gente, infelizmente, vai virar pó, né? Como mostra a imagem aí, tá certo? Próximo. Como é que a gente pode prevenir? Então, uma dieta rica em licopeno. Esses são os alimentos que têm muito licopeno, e, mais uma vez, volto a reforçar a importância de se manter dentro do peso. Por quê? Porque a obesidade ela causa um impacto muito grande no nosso corpo, tá bom? Vamos lá? Então, como é que a gente deve fazer para prevenir o câncer de próstata? Bom, exame periódico de próstata, que é o exame de toque, e o exame de sangue, o PSA, a partir dos 40, 45 anos, né? Os pacientes, eles se sentem muito desconfortáveis por conta desse exame, né? E eu, como médica, eu gostaria de dizer que, assim, o mais importante para nós é a gente fazer o diagnóstico do paciente. E a gente gosta de fazer os exames para identificar, tá? Então, fiquem à vontade, nós estamos muito acostumados, nós fomos preparados para fazer esses exames. Por quê? Porque é importante para os nossos pacientes que a gente faça os exames adequados. Então, o correto, pela Sociedade Brasileira de Urologia, é a gente fazer o exame de toque e o exame de PSA a partir dos 45 anos. Por quê? Porque ao exame de toque a gente nós vamos sentir o tamanho da próstata, tá certo? E de novo, né? A gente tem prazer em fazer no sentido de fazer o diagnóstico. Isso para a gente é um desafio. Então, é, gostaria de comentar isso com os pacientes, tá bom? É desafiador descobrir o problema do paciente, tá bom? Próximo. Aqui está o exame de toque, como a gente faz, né? E podemos ir para o próximo. Então, não tem jeito, né? Temos que fazer esse exame, né? Tá na realidade, é preventivo e é importante para a saúde do paciente. Vamos para o próximo? Acabou. É isso. Então, fica aqui o meu agradecimento, Amanda, por participar dessas campanhas tão importantes para nós brasileiros, né? Eu fico aqui à disposição para que as pessoas, quando verem esses vídeos, mandarem perguntas, que eu estarei aberta a responder, tá bom? Gostaria de agradecer também sua disponibilidade em nome do Instituto